Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e como você viu no título, nós vamos ler a respeito dos fariseus. Eu estou falando do título, mas eu nem sei como vai ser. Enfim, vai no futuro, vai pensar no título aí, mas é sobre os fariseus que nós vamos falar. E vocês veem que eu estou com um livro diferente aqui, ó. Não é a Bíblia ainda, né? Eu vou trazer uma definição sobre o tema, depois já partir para a Bíblia, né? E hoje vai ser um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Geralmente eu passo por muitos textos, né? E vocês quase ficam doidos aí de tanta pulação de texto. Bom, eu sei, eu estudo desse jeito, tá, irmãos? Eu faço desse jeito mesmo, fico olhando para lá e para cá. Mas eu não vou fazer vocês passarem por isso, né? Se quiserem depois passem, não tem problema. Mas no vídeo nós vamos focar em Mateus 23, tá? E aí vai ter uma ou outra referência de um texto diferente, e a ideia é trazer justamente o que está escrito na Bíblia. Eu vou evitar trazer alguma coisa externa, né? A não ser alguma definição, né? Algo cultural ali no máximo, tá? Para a gente entender o que está escrito no texto, e as aplicações elas vão aparecer naturalmente, então a gente vai aplicar também. Bom, antes de começar, eu quero lembrar vocês de que eu vou sortear o livro Apologética de Deus, para a Glória de Deus, do John Frame, no final de setembro, aqui no canal Palavras em Chamas. E no final de outubro eu vou sortear outro livro, no final de novembro também outro livro. No final de novembro eu vou sortear um livro para os membros do canal. Se você quiser ser membro, clica aqui no botão Seja Membro e conheça as vantagens de ser membro aqui do canal, beleza? Agora, o John Frame e o próximo livro vão ser sorteados para todos os inscritos do canal. Se inscrevam no canal por isso também. Por isso também, beleza? Agora, vamos entender os fariseus? Qual é a necessidade de ter um estudo a respeito dos fariseus? E na real, nem vai ser um estudo, nós vamos ler a Bíblia. Isso que é bom, isso que é gostoso. Você só vai ler a Escritura, saber o que Jesus diz a respeito dos fariseus. Bom, vocês ouvem algumas pessoas chamando vocês de fariseus. Toda vez que um crente cita a Bíblia, ou toda vez que um crente comenta usando muito a Bíblia, né, alguém aparece para apontar um fariseu. Ah, você é um fariseu. Né? Aquele que conhece teologia, às vezes, é considerado fariseu. Será que isso bate com a realidade? Bom, a gente vai perceber que bate um pouco, mas não totalmente. Né? E que Jesus não perseguia todo fariseu, mas um certo tipo de fariseu. E nós vamos ver isso desde o início da leitura, né? Então, para a gente entender, eu trouxe aqui o Dicionário Ilustrado Vida, um dicionário que já tem review aqui no canal, já falei para vocês sobre ele, né? E aí a gente vai ler a definição bem breve de fariseu, para que você saiba quem são os personagens da nossa história. História real, aliás, né? Mas os personagens citados por Jesus. Então aqui vai aparecer na tela para vocês, mas aqui na página 1265, caso você tenha e queira acompanhar, a primeira definição de fariseu, trazido pelo dicionário, é o seguinte: os fariseus constituíam o maior e mais importante grupo, né, religioso. Faltou aqui no dicionário, por que não botou religioso, né? Eles constituíam o maior e mais importante grupo religioso. Eles eram os caras da religião antes de Jesus aparecer. Né? Eles dominavam. E aí vai continuar da seguinte forma. Joséfo afirmou que o grupo continha 6.000 membros. Né? Mais ou menos 6.000 membros. Eles aparecem nos evangelhos como oponentes a Jesus. Paulo era fariseu. Lembra? Só para lembrar vocês, Paulo era fariseu. Eles controlavam as sinagogas e exerceram grande influência sobre boa parte da população. Os fariseus controlavam o templo, a sinagoga. Eles eram os teólogos da época. Né? Por isso que se parece um pouco com quem estuda a Bíblia, porque eles eram teólogos da época. Não apenas os fariseus. Jesus vai falar sobre os fariseus e os mestres da lei. Mas eu nunca vi ninguém me chamando de mestre da lei porque eu falei alguma coisa da Bíblia. Já vai chamar de fariseu mesmo, xinga a gente de fariseu. E aí na página 1268 você tem o seguinte texto: a palavra fariseu significa separado. Talvez tenha esse significado porque eles se separaram das massas ou por se separarem para estudar e interpretar a lei. Uma suposição comum é que eles se desenvolveram os Hassidim, os ultra-ortodoxos e leais lutadores pela liberdade, né, no tempo de Judas Macabeu.
está entre os testamentos, tá? Aparentemente, eles foram os responsáveis pela transformação do judaísmo da religião do sacrifício na religião da lei. Então, quando Paulo persegue lá a lei, tá? A gente acha que ele está perseguindo a lei de Deus, mas na verdade ele está perseguindo o costume dos fariseus. É isso. Em Atos 15, a gente tem um confronto ali, que havia fariseus sendo convertidos, e eles estavam tendo um confronto de ideias também por causa da lei. Então é isso, quando Paulo fala contra a lei nas suas cartas, ele não está dizendo exatamente contra a lei de Deus, que é pura, que é santa, que é luz para os nossos caminhos. Não, ele está dizendo do costume que foi imposto a respeito da lei. Tá, irmãos? Então, os fariseus provavelmente foram os responsáveis por trocar a religião do sacrifício pela religião da lei. Antes se sacrificava, agora os fariseus montavam em cima do povo, exploravam o povo, usando ali como pretexto a lei. E Jesus vai falar sobre isso também. Então a lei dos fariseus nem sempre reflete a lei de Deus. É isso que a gente tem que ter em mente. A lei do farisaísmo, né, as ordens deles, nem sempre são iguais da Bíblia Sagrada. Por exemplo, um exemplo rápido. Quando Jesus fala do divórcio, né, ele está citando exatamente o texto da lei a respeito do divórcio. E Jesus não está discordando da lei, está concordando com a lei. Agora, quem muda a lei do divórcio são os fariseus. E é por isso que Jesus fala mal daquele uso da lei pelos fariseus. Entende? Então isso é importante entender, porque você vai ler os evangelhos direto e não vai saber a diferença. Bom, entendemos aqui que os fariseus eram um grupo religioso, né, muito importante na época de Jesus, e que, de alguma forma, eles distorceram muito a verdade. Vou deixar meu dicionário aqui, né, e a gente vai abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia aqui para a gente entender. Então, abre a Bíblia de vocês em Mateus 23. Eu estou colocando o texto bíblico aqui como algo a mais, né? Um diferencial para vocês. Mas o ideal é que você abra a Bíblia e leia a Bíblia, tá, irmãos? Eu não posso ler por vocês. Eu posso ler com vocês. É diferente. Vamos lá, então. Mateus 23. O primeiro versículo diz o seguinte. Eu vou dividir esse vídeo, tá, irmãos? O primeiro versículo diz o seguinte. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos. Calma. Falou de onde? Onde estava Jesus? Lembra do evento onde Jesus entra na igreja universal? Não, ele entra no templo e está sendo vendido coisas na igreja, no templo, na sinagoga. Então, é exatamente nesse momento que Jesus faz o capítulo 23. Ele ainda está dentro da sinagoga, ele acabou de expulsar os vendedores, tá? Esse é o contexto, começa lá no capítulo 21. Ele acabou de expulsar, quebrou tudo lá, mandou ele sair, né? E aí as pessoas pararam para ver Jesus. E Jesus começa a ensinar. É aí que ele ensina, no capítulo 21 até o capítulo 23. No capítulo 24, quando ele começa a falar sobre o seu retorno, ele está saindo do templo. Entendeu a ideia? A ideia não, né? O fato é esse. Jesus entra no templo, na sinagoga, quebra tudo, porque estavam fazendo comércio dentro da sinagoga. E aí as pessoas viram e ele começa a ensinar ali. Ali dentro ele começa a ensinar. Aí vem os fariseus, começam a questionar ele e tal. E agora, no capítulo 23, ele começa a falar novamente, né? Há uma multidão, né? Há muitas pessoas paradas ali e aos discípulos. Esse é o nosso contexto. Conseguiu imaginar o contexto? Exatamente isso. Aí Jesus vai falar sobre o quê? Jesus vai falar sobre amor, né? Como muitos pregadores fazem. Vai falar sobre graça. Não vai falar sobre isso, não. Jesus vai começar a descer o cajado daqui para frente nos fariseus, que eram os responsáveis pela religião. Se havia algo errado dentro do templo, né? Se havia algo errado com a religiosidade daquele povo, os responsáveis aqui foram os fariseus. Por que foram os fariseus? Porque eles eram o povo mais importante, né? E estava tudo uma bagunça. E Jesus vai agora condenar os fariseus nesse capítulo 23
até o final dele aqui. E o que Jesus começa a falar? Versículo 2, dizendo, vamos ler o versículo 1 e o 2 para fazer sentido, né? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, que estavam ali, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Aí tem uma simbologia importante aqui, né? Simples de explicar, mas é importante. Na cadeira de Moisés. Que cadeira é essa? Existia uma cadeira no templo onde Jesus sentava, ou onde os fariseus sentavam? Não é essa a ideia. A cadeira aqui é a ideia de liderança, né? Os fariseus tomaram a liderança que era de Moisés. Os fariseus e os escribas. Aí aqui entram os escribas, né? Por que Jesus fala dos escribas? Muitos fariseus eram escribas, tá? Muitos fariseus, além de ser fariseus, eram escribas também. E muitos escribas, aliás, eram fariseus. Essa é a ideia. Então ele está dizendo, na cadeira de Moisés, na responsabilidade de Moisés, né, estão os escribas e os fariseus. Os escribas responsáveis pela lei, os fariseus, aqueles que estudavam a lei, né, e faziam suas aplicações erradas ali mesmo, mas eles eram os responsáveis, tá? Eles eram o cabeça. Isso leva a gente a pensar, e alguém falou isso leva a gente a pensar que, às vezes, o erro de outras pessoas demonstra o nosso erro também. Foi o Vitor que falou isso, né? No canal dele, não lembro agora. Ou seja, as pessoas estão fazendo tudo errado fora da igreja e dentro da igreja, a culpa não é só delas, porque vocês que estudam a Bíblia também têm responsabilidade. Vocês estudam a Bíblia para quê? Não é para acumular conhecimento, é para influenciar as pessoas. Então a ideia aqui é essa, tá? A cadeira de Moisés, que era o cabeça, o líder, aquele que direcionava o povo, agora estão assentados os escribas dos fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, versículo 3, que observeis, a respeito da lei, provavelmente, porque depois ele vai mudar um pouco, né? Então, todas as coisas que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, né? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, uma característica daquele fariseu era que eles pregavam, ensinavam a lei do jeito certo, mas eles mesmos não faziam isso. Jesus já tinha condenado os fariseus por causa disso. Vide o Sermão do Monte, tá? Que está em Mateus 5, 6, 7. Então, essa é uma característica do fariseu. Você conhece alguém que fala, mas faz diferente? Fala, ame o seu próximo, mas odeia alguma pessoa, né? Ou que fala que é responsável pelo conhecimento da lei, da vontade de Deus, mas, por exemplo, eu vou cutucar muita gente agora, né? Um crente que não ama pai e mãe é um fariseu, né? Porque a lei diz especificamente, né? Honrai pai e mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Aí o crente não ama pai e mãe. Essa é uma característica do fariseu. Ou o crente que fala para você fazer de um jeito, mas ele pode fazer do jeito que ele quiser, tá? Esse é o versículo 3. Os fariseus faziam isso. Lembra lá quando eu citei sobre o divórcio, sobre o adultério e tudo mais? É o maior exemplo, acho que o mais fácil de ser seguido era isso. O contexto histórico dos fariseus mostra ainda mais, porque eles mataram os profetas, ou seja, os caras eram responsáveis, ensinavam, conheciam e assassinavam profetas. Essa é a primeira característica dos fariseus. Agora tem uma questão aqui. Talvez nem todo fariseu fosse assim. E é por isso que Jesus vai dar uma separada daqui para frente, tá? Ele fala, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as, né? E fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aí ele vai começar a condenar eles aqui no versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem no seu dedo querem movê-los. Ou seja, eles criavam regras, provavelmente, e sim, havia umas regras mesmo. Eu não vou trazer aqui, não vou ler aqui, porque a gente está seguindo o texto. Eles criavam leis, ou pesavam ainda mais a lei,
para que as pessoas sofressem, elas sofriam, né? Como muitas igrejas têm. Uma vez eu fui numa IPB e o pastor estava pregando perda de salvação, né? E estava pregando sobre um cristianismo que não existe, né? Mas ele estava muito tranquilo, né? Claro, as pessoas que estavam assistindo que estavam sofrendo, a vida dele estava tranquila, né? Isso é farisaísmo. Eu citei um IPB, mas é óbvio que isso acontece em todas as denominações, tá, irmãos? Então eles atam fardos pesados, ou seja, eles colocam responsabilidades duras nas pessoas, mas eles não carregam nada. Esses dias eu comentei no grupo que a gente às vezes fala muito mal dos pastores, mas a gente não faz nada. Já reparou? Muitos cristãos falam mal dos pastores, né? Falam mal do... Eu vejo muito isso, vocês vão me perdoar, mas eu vejo muito isso no meio pentecostal, né? Que concorda com os erros, né? Falam, isso é um absurdo, ou isso é neopentecostal, mas na verdade não estão fazendo muito para isso mudar, né? Esta também é uma atitude de farisaísmo. Agora nós temos o problema do lado de cá, o liberalismo, né? Falam mal, não aceitam, mas também não fazem nada. Ou seja, né? É difícil para a maioria das pessoas, mas para ele não tem dificuldade, ele é tranquilo. Ele é um hipócrita, na verdade, é isso, ele é um hipócrita, né? E às vezes a gente se comporta assim. Nós falamos mal, mas a gente não quer fazer, entende? Então, o pastor devia fazer assim, assim, assim. E eu não vou fazer nada, vou ficar só assistindo. Isso é farisaísmo também. É agir como os fariseus agiam, né? No caso aqui das leis, você não pode isso, não pode isso, nem aquilo, né? Mas ele, no fundo, nem acredita nisso. Ele faz do jeito que ele quer. Essa é a diferença. Aí o versículo 5 até o versículo 7 vai tratar do orgulho do fariseu, né? Que é um ponto que Jesus já tinha questionado lá no capítulo 6 de Mateus. Ele vai dizer o seguinte: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, vamos imaginar que eu seja um fariseu, né? Eu sou um fariseu. Aí eu vou criar 10 regras para todo crente, né? Igual eu vi numa biblinha hoje, 10 formas de encontrar com Deus em oração. Não tem nada a ver, mas estava assim lá, né? Então eu crio essas leis, essas regras, e elas são extremamente pesadas para vocês. Mas eu não faço, tá? Só que eu não posso não fazer descaradamente, porque vocês vão achar que eu não faço, e a minha máscara cai. Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu faço, só para que vocês achem que eu faça, e me adorem por isso, sejam meus fãs, né? Falar para vocês, olha, vocês não podem falar palavrão, você não pode falar nenhum palavrão, mas no meu dia a dia eu xingo todo mundo, né? E na igreja eu sou um santo, né? Isto é hipocrisia. Isso é ser um fariseu. Aí você faz esse você finge de santo para adquirir status, né? Como muita gente faz, isso é um problema muito grave dentro do cristianismo, principalmente no protestantismo. Os crentes protestantes estão muito afim de status, e por isso eles fazem de tudo, fazem o que quiser, né? Isso é errado, a Bíblia vai condenar isso a partir de agora. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. As obras que eles mesmos exigiam, né? Só que para eles era muito mais fácil de fazer. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que são os filactérios no versículo 5? Lá em Deuteronômio, eu não anotei aqui a referência. Deixa eu ver se nem a Bíblia, nem a ACF anotou. Mas o que acontece? O texto diz, né, o texto da lei, diz que você tem que escrever a lei de Deus, né, parte da lei. Os filactérios eram umas caixinhas, se você pesquisar aliás, vai aparecer aqui para você, né, eles guardavam parte da lei numa caixinha e amarravam a caixinha no braço, né, como se eles estivessem carregando a vontade de Deus, como se isso representasse o fato de eles carregarem a lei. Olha, aquele cara, ele tem tatuado aqui, Jesus te ama, né? Ou ele tem tatuado aqui Yahvé, ou eu sou de Cristo, né? E quando ele mostra aquilo, dá a impressão de que ele é um santo.
Isto é o que os fariseus faziam dentro do nosso contexto, né? Contextualizado. Era isso que ele fazia. Na igreja, né, ele fala e desfala. Né? E como eu estou repetindo né? Desculpa, irmãos. Então na igreja ele é o cara. E na rua ele é outro cara. Ele é outro cara completamente diferente. Então quando aparece alguém que ele quer impressionar, ele se transforma. E aqui no caso, eles usavam essa parte da lei. Amarravam os filactérios para passar a impressão de que eram santos, espirituais. Mas na verdade não eram falsos, tá? Eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso aqui é o versículo 6. Aqui há uma possibilidade de que, e o texto não deixa claro, mas eu pesquisando, eu achei algumas referências a respeito disso aqui. É possível que em algumas sinagogas tivessem os bancos na frente mais perto da lei, mais perto de onde a lei seria lido. Então Jesus está dizendo que essas pessoas preferiam o status de estar mais perto da lei. Provavelmente também isso seria escolher os melhores lugares, como o Tiago vai reclamar. Lembra que Tiago reclama? Só que Tiago reclama dos crentes que permitem isso acontecer. Tiago vai reclamar do seguinte: entra uma pessoa com aparência de rica, você coloca ela no melhor lugar. Entra um pobre e você bota no último banco. Tiago reclama disso. E isso acontecia com os fariseus. Os fariseus queriam estar na frente, eles queriam ser os tops, né? E Jesus está dizendo, olha, isto é errado que vocês estão fazendo. Né? Eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Isso é muito interessante, é muito importante, porque Jesus está dizendo que os fariseus gostavam de ser cumprimentados de forma diferente. E há, sim, relatos na história de que os fariseus tinham que ser cumprimentados de maneira diferente. Você tinha que respeitar o fariseu. Né? Ele não era só uma pessoa. O fariseu não era um irmão, ele era um super-homem. Né? Então, o cumprimento, se você era uma pessoa que era um fariseu e eu sou o cara comum, né? Eu tinha que quase que me ajoelhar, né, perto de você. Eu tinha que te tratar com a autoridade que você tem. Isso é ridículo, né? Isso é real e isso é atual. Muitos cristãos tratando líderes como se fossem super pessoas. Né? Os fariseus amavam esse tratamento. Né? E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, eles queriam ser reconhecidos como professores, mestres, né? Como doutores. E aí que mora o perigo de muitos cristãos e calvinistas também. Né? Eu vou falar dos dois lados, para você não achar que é só de um lado que tem um problema. Muitos calvinistas querem ser reconhecidos como professores, mestres, líderes, quando na verdade não são. Por exemplo, eu não sou professor, eu não sou líder, eu não sou mestre, eu não sou nada. E no vídeo que eu mostrei aquilo que eu creio para vocês, a última frase foi o quê? Eu não sou ninguém. Né? Mas muitos calvinistas agem como se fossem muito superiores. Tem calvinista que nem eu me atrevo a falar. Eu falo com 10 pentecostais que me odeiam, mas eu não falo com alguns calvinistas porque os caras estão na nuvem, né? E se eu for falar, talvez eu derrubo ele de lá. Né? E, vai arrumar confusão. Vai arrumar confusão. Mas isso acontece muito mesmo. Youtubers aí que acham que são top demais, né? Agora, e o outro lado? Nós temos o outro lado. Falei do tradicional. Do outro lado, nós temos pessoas que acham que são super espirituais, quando na verdade demonstram não ser nada também. E se eles reconhecessem não ser nada, seria mais bonito, porque ninguém é mesmo nada. Todo mundo está no mesmo ponto. Não há ninguém mais espiritual que eu. E vocês não são mais espiritual que eu. E nem eu sou mais espiritual que vocês, porque nós somos iguais. Jesus disse claramente, todos são irmãos. Todos vós sois irmãos. Os fariseus eram diferentes. Então,
Tá entendendo a diferença de um fariseu para um cristão do século XXI? É claro que existe pessoas assim, né? É claro que existe. Jesus diz lá em Mateus 6 que os fariseus gostavam de orar nas praças também. Só completar aqui. Diz que os fariseus gostavam de orar nas praças não para abençoar o povo, mas para se mostrar ao povo, para que o povo visse neles alguém super espiritual. Eles não eram só conhecedores de teologia, eles eram super espirituais. Hoje muitos crentes agem assim. Os profetas dos cultos agem assim. Não há nenhum profeta maior do que um membro, todos são iguais. Mas algumas pessoas se colocam superiores às outras. Isto é, o mesmo erro que os cristãos protestantes reformados cometem, só que do lado de lá. Então, tá vendo como é que é? As coisas são assim. Toda vez que você vê um crente pentecostal, ou um arminiano, ou um calvinista, de alguma forma achando que é superior a alguém, né, ele está agindo exatamente como Jesus está condenando aqui. Essas pessoas aqui, irmãos, que Jesus está condenando, elas vão ser condenadas ao inferno. Até o final da nossa leitura, vocês vão ver que é isso mesmo, tá? Falta pouco tempo para meia hora. Vamos terminar de ler aqui. A instrução de Jesus é o quê? Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo. E todos vós sois irmãos. Ou seja, nós não devemos nos considerar superiores a alguém. Não é que você não vai ensinar alguém, mas que você não vai achar que você é o cara, né? Que você é melhor do que as pessoas. Você não precisa ser melhor do que ninguém para ensinar. Você pode ser igual a pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa entende de música, tudo de música, e a outra entende tudo de teologia. Vocês são iguais, só que um entende de uma coisa que o outro não. Uma pessoa que entende tudo de carro não é melhor do que alguém que entende tudo de futebol. Os dois entendem de alguma coisa, né? E vão se ensinar. Por isso a ideia da irmandade que a gente tem aqui. E nós não devemos nos considerar mestres e nem considerar alguém mestre ou superior a nós. Pelo contrário, irmãos, todos nós somos irmãos. Quando Jesus estava dizendo isso, ele estava dizendo, lembre-se, aos discípulos e à multidão de pessoas, tá? E ninguém na terra chamei de vosso pai. Versículo 9. Por que vosso pai? Porque há relato assim, de que os fariseus gostavam de ser chamados ou considerados como pai, né? O pai da fé, o pai daquele, né? Nesse sentido. Jesus está dizendo que isso é errado. Nós não devemos nos considerar super importantes. Pelo contrário, a última parte desse vídeo vai revelar um outro lado da liderança, né? Que é o lado que ninguém quer aceitar. Esse lado dificilmente alguém aceita. Você fala, ninguém na terra chamei vosso pai. Pai no sentido de mestre espiritual, pai espiritual, tá? Porque um só é o vosso pai, que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Dá repetição aqui. O maior dentre vós será o vosso servo. Esta é a condição correta do líder. Bom, se você não leu, eu vou indicar você um livro para ler. Eu vou terminar o vídeo agora, está acabando, né? Vai acabar no versículo 12. O Monge e o Executivo. É um livro ótimo para entender aqui. Todo mundo que sabe alguma coisa é responsável, na verdade. Sabe, se eu entendo um pouco de teologia, eu não sou melhor do que vocês. Pelo contrário, eu sou responsável. Então, toda vez que eu ver vocês falando alguma coisa errada e eu não fizer alguma coisa, a culpa não é só de vocês, é minha. Eu tenho que falar alguma coisa para vocês. E muitas vezes isso é mal interpretado, né? Como não julgueis. Mas a verdade é que nós devemos servir. Se eu não servir vocês com a verdade, eu estou perdendo meu tempo. Eu nem deveria estar lendo aqui a Bíblia para vocês. Porque no momento que vocês precisam, eu não estou lá. No momento que vocês estão fazendo errado, precisam de alguém, não há ninguém lá. Vocês vão fazer errado, né? Então, que tipo de líder é esse que não serve ninguém? Ele não serve para nada. Ele serve a ele mesmo. É justamente o fariseu que Jesus está falando aqui no capítulo 23. Eles se serviam, né? Agora, vê lá no texto de Ezequiel 33, aliás. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Ezequiel 34. Vê no Ezequiel 34
o que ele fala do versículo 2 até o versículo 5. Olha aqui como é que o Antigo Testamento já condenava esse tipo de líder que você tinha na época de Jesus e que você tem hoje também. Ó. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, os líderes de Israel, líderes espirituais de Israel. O termo pastor não é direcionado a líder de governo, não, é líder espiritual. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Né? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Deus falando contra os fariseus, nesse caso, o modelo de fariseu da época de Ezequiel, né, no Antigo Testamento, e nós temos o mesmo problema hoje. Líderes, ou eu vou colocar o nível mais abaixo, irmãos que se apacentam, tá? Irmãos que se apacentam em cima de outras pessoas. Líderes religiosos que usam da religião para se apacentar, para ele se beneficiar. Esses são os fariseus. Jesus vai dar todas as provas a respeito disso aqui no decorrer da nossa leitura. Ele vai condenar cada detalhezinho do farisaísmo aqui, que a gente vai ver no próximo vídeo. Agora, o que fica de lição para a gente? Né? O que nós aprendemos com tudo que a gente leu aqui? Foram 12 versos. Né? Primeiro que Jesus ele observa tudo que nós fazemos, mas não o que nós fazemos. Ele observa o que nós pensamos e que nós desejamos. Então, se você deseja, em cima da sua igreja, se auto-beneficiar, não é porque você não disse no púlpito que Deus não sabe. Ele sabe muito bem, né? E ele está dizendo contra isso que você faz. Nós não devemos tentar ser mestres das pessoas. Líderes não são mestres. Líderes não são deuses. Líderes lideram, né? Líderes apacentam as ovelhas ou são servos de outras pessoas. O líder é o servo. Se o líder não é o servo, ele não é líder. Ele é qualquer outra coisa, ele é um fariseu, mas ele não é líder. Agora, quando a pessoa, quando nós deixamos o poder subir a mente, seja intelectual ou espiritual, não estamos lidando como Deus quer. Por isso somos castigados, por isso somos considerados pecadores, mesmo sendo salvos. Tá, irmãos? É claro que aqui nós estamos falando de uma outra classe de pessoa, mas que aplica aos cristãos também. Acho que isso foi muito já para hoje e a gente vai continuar e passar aqui os ais que tem no próximo vídeo. Vou tentar fazer todos no próximo vídeo, talvez fique maior, mas a gente vai aproveitar muita coisa do texto. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? A gente se vê no vídeo 2.